qual o valor dessa expressão aqui. Divisão com frações. Então a regra da divisão de frações é bem simples. Repete a primeira, troca o sinal por multiplicação e inverte a segunda fração. Como são 3, estamos fazendo de 2 em 2. Então vou repetir a primeira, 1/3. Troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda fração. Inverter é quem está no numerador passa a ser denominador. Quem está no denominador passa a ser numerador. Então temos 1/3, então vai ficar 3 sobre 1. E repete o resto da expressão, né? Dividido por 1/3. Agora é só resolver, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Dividido por 1/3. Continua-se, né? O mesmo processo. Temos, repete a primeira, troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda. 1/3 vai ficar 3 sobre 1. E agora é só resolver. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. E 9 dividido por 3 vai dar 3. É a nossa resposta dessa divisão com frações. Olha essa questão como é interessante. Qual o valor de 4 fatorial elevado a 2? 4 fatorial ao quadrado. Então temos que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Então a regra diz, resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então o que está dentro do parênteses? 4 fatorial. Então vamos resolver esse 4 fatorial. Vamos abrir o parênteses. 4 fatorial quer dizer que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 elevado ao quadrado. É só resolver isso aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então temos 24 elevado a 2. E 24 elevado a 2 é a mesma coisa que 24 vezes 24. Temos aí um valor de 576. É a nossa resposta de 4 fatorial ao quadrado. Pessoal, veja só essa equação, né? Qual é o valor de x? 4x é igual a 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 4, mais 4 elevado a 4. O que eu tenho que fazer aqui é resolver esse segundo membro primeiro. Então, como é uma soma, eu posso colocar em evidência, porque os termos são iguais. Ó. Então, eu posso dizer que 4x é igual... Então, eu vou colocar em evidência o 4 elevado a 4. Colocar em evidência, eu vou colocar um fator e dividir os termos por esse fator. Então, 4 elevado a 4 dividido por 4 elevado a 4, ou seja, a mesma coisa dividido pela mesma coisa, vai dar 1, não é isso? Então, mais também vai dar 1, mais esse também é mesmo desse, então ele dividido por ele mesmo também vai dar 1, e mais o mesmo caso desse aqui também, né? Igual a 1. Então, são 4 termos, fecha o parênteses. E é só somar aqui, então temos 4x, que é igual a 4 elevado a 4, vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4, não é isso? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então vai ficar 4x é igual a 4 na quarta vezes 4. Isolando o x, temos x igual a 4 na quarta vezes 4 dividido pelo 4. Aqui está multiplicando, ele passa a ser divisor. Aqui eu posso simplificar esse resultado aqui, então vai ficar somente x igual a 4 na quarta. E 4 na quarta é... Então temos x é igual a 4 na quarta. Se eu for resolver essa potência, vai ser 4 vezes, olha, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64 vezes 4, 256 é o valor de x aqui nessa equação. Olha só essa expressão, bem simples, mas se a gente não tiver o cuidado, a gente erra. Então, numa expressão dessa, temos que resolver primeiro as multiplicações, que é o caso aqui. Então, olha, resolve primeiro essa parte aqui. Então, repete o restante. 4 menos, menos por mais, menos. 4 vezes 3, 12, mais o 10, continua a expressão. Então, aqui de 2 em 2 continuando. 4 menos 12, sinal é diferente, diminui. Conserva o sinal do maior valor absoluto. Quem é que tem maior valor absoluto? O 12, o sinal dele é negativo. 12 menos 4 é 8.
mais quem? Mais 10. Temos aqui o mesmo caso, esse sinal diferente diminui. Quem é que tem maior valor absoluto? 10. Qual é o sinal do 10? É mais, é positivo. Então 10 menos 8 vai dar 2 positivo. Não é necessário colocar o sinal de positivo. Então nossa resposta, 2. Essa expressão numérica é muito simples, mas muitas pessoas erram. Por quê? Porque não segue a regra, né, a ordem da resolução das expressões numéricas. Nesse caso aqui, tem uma soma e uma divisão. Quem resolve primeiro, né? É a divisão. Então, olha só. 50 mais por mais dá mais. 50 dividido para 5 vai dar 10. E agora, olha, só somar 50 mais 10, 60 é a nossa resposta dessa expressão numérica. Eu trago agora para vocês essa expressão numérica, né? Então a gente observa que existe um sinal de associação, um parênteses. Então a regra diz que tem que resolver primeiro eles. Então vamos repetir toda a expressão para resolver apenas esse parênteses. Então temos 8 mais 8 dividido por 2 vezes, olha só, 1 mais 3, 4. Acabou o sinal de associação. Agora a regra diz, resolve primeiro multiplicação ou divisão, quem vier primeiro. E a gente observa aqui que vem primeiro é isso aqui, ó. Certo? Então continuando, 8 mais por mais dá mais, né? 8 dividido para 2, 4 vezes o número 4. E agora ficou uma soma e uma multiplicação. Quem resolve primeiro? A multiplicação, não é isso? Então ficaria 8 mais, porque mais por mais é mais. 4 vezes 4, 16. E 8 mais 16 vai dar 24. É a nossa resposta. Olha, pessoal, essa questão é de porcentagem, né? Olha, qual é o valor de 80% dividido por 40%? Para começar a resolver, eu tenho que transformar 80% em fração e 40% também em fração. Então, 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100. Divisão, posso usar esse símbolo de divisão. E 40%, 40 sobre 100. Bom, a regra da divisão diz, repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração. Quem é numerador passa a ser denominador, quem é denominador passa a ser numerador. Então temos, repete a primeira, 80 sobre 100, trocamos o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda fração. O 100, que é denominador, passa a ser numerador. E o 40, que é numerador, passa a ser denominador. Pronto, agora ficou simples. É só cancelar alguns zeros, né? Olha, posso cancelar esse zero aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui. Posso cancelar esse com esse também. Então aqui ficou somente 8 vezes 1 é 8 e 1 vezes 4 é 4. E 8 dividido para 4 é igual a 2. É a resposta dessa expressão de 80% dividido por 40%. Vai dar 2. Essa questão é uma equação. Qual é o valor de x, né? Então a gente observa aqui uma distributiva. Então devemos resolver primeiro a distributiva. A distributiva quer dizer que esse fator eu vou multiplicar por esse e também por esse. Então ficaria 2 vezes x é 2x e mais por mais é mais, 2 vezes 3 é 6. Que é igual a quem, né? O segundo membro, x mais 8. Agora eu vou trazer esse x para o primeiro membro, porque a letra tem que ficar no primeiro membro. Então ficaria 2x, aqui é positivo, passa a ser negativo. Coloco o sinal de igualdade, que não tem outro x. Vou escrever o número do segundo membro, que é o 8. E o 6 está positivo, passa a ser 6 negativo. Então temos aqui 2x menos 1x, vai ser 1x, que é igual a 8 menos 6, 2. Valor do x, x igual a 2. Solução, 2. Porque o conjunto universo aqui eu não coloquei, mas o conjunto universo é o conjunto dos números reais. Essa outra equação, temos aqui uma igualdade entre duas razões.
podemos determinar através de um mínimo múltiplo comum, porque é uma fração, né? Ou então eu posso usar a propriedade fundamental da proporção, que diz: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos usar a definição de proporção. Então, veja só. 2x mais 2 vezes 5 vai ficar 5 vezes 2x mais 2 igual. E agora, o produto entre esses daqui. 3 vezes quem? 3 vezes 2x mais 1. A gente observa que há distributivo aqui, ó. Esse por esse e esse por esse. Esse por esse e esse por esse. É só resolver. Então, veja só. 5 vezes 2x vai dar 10x. Mais por mais dá mais. 5 vezes o 2, 10. Igual. 3 vezes 2x. É a multiplicação desses agora. 3 vezes 2x, 6x. Mais por mais dá mais. 3 vezes 1, 3. Pronto. Uma equação simples. É só continuar a resolução. 10x está no primeiro membro. Vou trazer o 6x. Ele está positivo, passa a ser... O 6x estava positivo, ele passou a ser negativo. Igual... O segundo membro, número, tem 3 aqui. E aqui é mais, passa a ser menos 10. Agora é só resolver. 10x menos 6x vai dar 4x. De sinais diferentes diminui um do outro, não é isso? Conserva o sinal que tiver maior valor absoluto. E o 10 tem maior valor absoluto, o sinal dele é positivo. Que é igual o mesmo caso aqui no segundo membro. Sinais diferentes. Diminui. 10 menos 3, 7. Quem é que tem maior valor absoluto? O 10. Qual é o sinal dele? Negativo. Veja só, eu quero isolar o x agora. Se o 4 está multiplicando o x, esse 4 passa para o segundo membro, dividindo o segundo membro. Então eu posso dizer que x é igual a menos 7 dividido por 4. E temos aqui, para finalizar, podemos dizer que x é igual, menos por mais, menos 7 quartos. É a nossa resolução, nosso valor do x. Essa questão é sobre raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada de 81%? É uma mistura de raiz quadrada com percentual. Então, vamos representar. Então, raiz quadrada de 81%. Então, antes de resolver essa raiz quadrada, eu tenho que transformar isso aqui em fração. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 81 sobre 100. Porque 81% é 81 sobre 100. E temos aqui, quem é a raiz quadrada de 81, não é isso? É 9. E quem é a raiz quadrada de 100? 10. Como a pergunta diz qual é a raiz quadrada de 81%, é interessante que o meu resultado também fique em forma de percentual. Então, veja só, é simples, é só criar uma fração equivalente, em que o denominador é 100. Então, eu posso multiplicar tanto o numerador por 10, como o denominador por 10. Por que por 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, ficaria 9 vezes 10, 90 sobre 100. E 90 sobre 100 é 90%. É a nossa resposta. Pessoal, deixa eu fazer um pedido especial para você. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais. Compartilhe, no mínimo, com 5 pessoas, que eu agradeço muito. Obrigado.